Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Seja bem-vindo ao Solve. Ei, uma hora de oração, uma hora de louvor, uma hora de ensino. Eu, Maria de Socorro Júlio, Solange Júlio, Solve, ensino vocês a colocar o diabo debaixo dos seus pés. Você coloca o diabo aí, onde você está, onde você estiver. Não importa o lugar que você estiver, na praça pública, aí nas repartições públicas, principalmente nas prefeituras, nos senados e na nossa presidência da república. Coloca o diabo debaixo dos seus pés e não aceite que ele venha aí, manobrando você de um lado para o outro, fazendo de você manobrando, né? Fazendo de você uma marionete. Não aceite de maneira nenhuma. Coloque-o no lugar dele e não aceite que ele venha aí apagando o seu testemunho. Não aceite que ele venha apagando o seu testemunho e ele apaga a você, literalmente. Não aceite de maneira nenhuma. Fale com o diabo quais são os seus direitos em Cristo Jesus, o que o Senhor Jesus fez por você ali na cruz, e não deixe que ele venha apagando você, entenebrecendo a mente do nosso povo, dos nossos jovens, dos nossos senhorinhos, das nossas senhorinhas, dos nossos homens e mulheres aí, de fé, homens e mulheres de Deus, jovens, adolescentes e crianças de Deus. Não aceite de maneira nenhuma que ele venha dividindo aí, família, destruindo aí, a nossa nação. Não aceite, diz para ele onde que é o lugar dele, que é debaixo dos nossos pés, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, como eu já disse para vocês, Como eu já disse para vocês que eu vou estar fazendo anúncio, né, assim, bem na entrada aqui, porque tem alguns anúncios que eu estou deixando aí, né, e se a gente não vigiar, as catineias, as vagabellas e as galegas. E nós temos de tomar cuidado, nós temos que estar ali, com nossos olhos abertos, acordados e não aceitar de maneira nenhuma trabalhar e na hora de colher os frutos, na hora de fazer a entrega, vem elas aí para entregar para você. Se Deus te chamou, se Deus te deu, Ele vai te dar aí, sabedoria e inteligência para você entregar. No nome do Senhor Jesus de Nazaré. Você sabe por que, homem de Deus? Você sabe por que, mulher de Deus? Você sabe por que, jovem, adolescente, crianças de Deus? O nosso Deus, Ele é justo e reto. Ele é justo e reto. Ele disse na palavra dele que nenhuma habilidade nos falta. Qual é a habilidade que está te faltando? Busque na palavra de Deus e você vai encontrar, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E vamos aqui aos anúncios, vamos aqui. Eu quero começar, gente, com as obras da Avenida das Andradas, que eu tenho falado, eu tenho dado os anúncios aí, rápido, e assim, eu quero dar bastante ênfase para as obras ali da Avenida das Andradas. Eu falo com vocês ali porque que eu estou congregando ali na igreja da Avenida das Andradas. Eu conto para vocês o meu testemunho e bem assim, gente, olha, desde o início ali, igual eu conto para vocês,
Eu ia ali orando, eu ia ali com muito cuidado, porque eu não conhecia, eu não sabia ali onde que eu ia descer. Então, foi tudo no início ali foi uma descoberta, entende, povo de Deus? Então ali tudo para mim era muito novo, tudo era muito novo, e eu ia olhando, ia vendo, e ao olhar, eu falava, eu orava a Deus, assim, meu Deus, mas e aí, povo de Deus, tá aí o resultado, né? Tá aí o resultado. É quando está escrito ali em Tessalonicenses, para que nós oremos em todo o tempo, né? E ore, gente. E quando eu convido você para fazer aí, ó, a oração da fé real, é a oração da fé real, aquela oração que você ora e vê acontecendo. E ali, gente, eu tenho mostrado para vocês, eu tenho mostrado para vocês, contado para vocês ali, fazendo ali um tutorial. E assim, é simplesmente maravilhoso. E eu convido vocês para estar aprendendo aqui, ó, com a só ouvir, a fazer a oração da fé real, não a oração aí, ó, da fé da sorte, né? Como eu já expliquei para vocês, a fé da sorte é aquela que você fala assim, ó, e se, aí se você ganha ali um brinde, tá bom, tá bom. Então, nós temos que ter uma oração da fé real, ver ali acontecer. Você orou e aconteceu. Então, quando você ora ali, ó, alinhando ali, colocando ali aquele problema, vamos falar de uma linguagem bem simples aqui, colocando ali o seu problema diante de Deus e com a sua verdade, né? E alinhada ali a palavra de Deus, e aí é que você vê aí, acontece aí, ó, um milagre, né? É nessa fé que nós estamos, nessa fé real, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E é assim que nós andamos, é assim que nós cremos, povo de Deus. E eu sempre falo para vocês, eu conto para vocês assim, que é no nosso dia a dia, é no nosso dia a dia que acontece. E eu falo com vocês assim, olha, que eu não vou para os lugares ali, porque assim, no achismo, eu vou ali num propósito de Deus, e quando eu vou passando e eu vou assim, eu vendo as coisas ali, ó, algo ali que está precisando de ajuda, eu oro a Deus, eu coloco diante de Deus. É simples assim, simples e descomplicado, entende? E tem muitas assim, muitas coisas que você nem fica sabendo que foi assim, ó, por você estar ali naquele lugar, que aconteceu tal fato, que aconteceu ali, ó, uma situação embaraçosa ali, foi desembaraçada. Então, um cristão avivado, um cristão ali, gente, um cristão ali, ó, cheio do Espírito Santo de Deus, tem o seu valor. Quando eu comparo com um satélite, gente, é mesmo para chamar a sua atenção, é mesmo para chamar a atenção aí de todos aí, porque quando fala assim, se compara aí com o satélite é muito importante, e nós somos mais importantes do que o satélite. Nós somos pequenos cristãos. E você está imitando quem? Você tem que ser imitador do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Leia a Bíblia, e quando você for ler a Bíblia, ore a Deus e leia a Bíblia ali em espírito. E aí você vai entender, assim, aquilo que você estiver buscando ali, ó, Deus vai te dar o entendimento no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém? E povo de Deus, vamos aqui aos anúncios. E como eu estava falando ali das obras da Avenida Andradas, essas obras, como eu acabei de dizer, elas estão bombando.
E eu falo com vocês ali que tem algumas que nós começamos e que aconteceu ali no início, que já está precisando de uma nova reforma. E falo com vocês aí das novas obras. São essas novas obras que nós temos que estar aí, ó, frisando, deixando bem as claras aí. Eu falei com vocês do prédio ali espelhado. E aí a pessoa está perguntando pedindo para mim fazer um tutorial. Gente, no período que eu estava sendo ali muito oprimida, quando eu falo com vocês assim, olha, que por mais que eu falar da opressão que eu sofri, fui eu que sofri, ninguém passou por mim, fui eu, e eu sei o quanto doeu, eu sei como que foi. E aí, gente, tem pessoas falando que acham desnecessário eu estar fazendo, eu estar anunciando, eu estar fazendo o tutorial aqui e tal. Desnecessário para ela, que não sofreu opressão como eu sofri. Vocês entendem? E é assim, povo de Deus. E eu falo com vocês assim, olha, aí, se a pessoa acha que foi desnecessária, aí é com ela, porque você sabe o que você passou. E é você que decide até onde você vai, qual é o seu limite. Esse é o nosso grito aqui, que você não deixa ninguém decidir para você, que seja você quem decida, você quem fala por você e pelos seus filhos, pela sua família, se for preciso, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E como eu falo, Deus ele vai nos dando, a partir do momento que vocês entram ali no caminho, na verdade e na vida, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ali você se posiciona e coloca os seus olhos em Deus, que é a fé firme em Deus, e fica ali, gente, com seus olhos fitos no Senhor. É quando eu falo, gente, que eu nunca tirei os olhos de Deus, eu nunca me afastei de Deus, e por isso eu estou aqui contando para vocês o meu testemunho, por isso eu me tornei carta viva do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, entendem? E povo de Deus, eu quero tirar um pouco os comentários, porque eu quero ir direto nas obras Avenida Andradas. Eu estava falando com vocês do prédio espelhado, e eu falo com vocês assim que no momento que eu estava aqui passando pela opressão, eu nunca parei não, povo de Deus. Eu falo com vocês aí de ficar de cama e tal, sabe quando você está passando mal e você esforça assim para levantar, para fazer algo assim dentro da sua casa? Então, no horário de ir para o culto, eu me esforçava, assim, tinha aqueles momentos de ler a Bíblia, eu me esforçava, mesmo ali, ó, com aquela fraqueza, estômago embrulhando, às vezes as vistas toda embaçada, eu lia a palavra de Deus. É um esforço, é como eu falo com vocês que está escrito em Josué ali, ó, esforça-te, tenha bom ânimo, e por todas as escrituras Deus vai falando pra gente, para nós estar aí, ó, nos esforçando, né? Esforça, tenha bom ânimo. Deus o tempo todo está nos levantando. Levanta, se posiciona, em nome de Jesus, acorda! E povo de Deus, deixa eu fazer aqui para vocês, eu não posso passar essa sem fazer para vocês. Eu sou a trombeta e eu vou acordar vocês. Eu, Solange Júlio, Maria de Socorro Júlio, sou a trombeta e eu vou acordar vocês. Que lindo, cara. Então, povo de Deus, é nessa fé, povo de Deus, é nessa alegria que nós temos de estar.
entendendo ali, ó, qual é a nossa posição diante de Deus. Nós temos de estar ali, ó, no caminho, na verdade, na vida, com nossos olhos fitos no Senhor, nosso Deus Altíssimo, o qual é autor e consumador da fé. E a nossa fé tem que estar firme. E nós temos, além de ter fé, nós temos de crer. Porque ter fé, a fé é um substantivo. Um defunto pode ali, ó, ser ali, ó, como a fé é um substantivo, então um defunto é um substantivo, né? Então, você tem que estar ali firme na fé, mas você tem que estar crendo, se movimentando, ali, ó, a sua fé. Essa vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E você ouvindo o que Deus quer de você, vai lá e faça. Submeta-se a Deus submeta-se a Deus e resiste o diabo e ele fugirá de você. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. O povo de Deus, deixa agora eu anunciar as obras da Avenida Andradas. E eu falei com vocês do prédio, o prédio lá, e eu gritava aqui dentro da minha casa. Eu falava com o povo das primícias de Deus, dos dízimos, das ofertas. E assim, eu tenho meu caderno escrito, falando ali num tom ali de cobrança. E ali, gente, eu falava desse prédio, esse prédio espelhado, né? E eu falava assim, ó, eu vou fazer um prédio espelhado, para quando você passar, Satanás, você vê sua cara lá. Então, povo de Deus, é o fruto aí da minha fé, de uma confissão, e tá aí, ó, bem no centro aí, né, gente? E vai haver mais e mais aí, e assim, e o povo de Deus tem que estar acordado, tem que estar aí, ó, posicionado, conhecendo ali os seus direitos, para poder reivindicar, porque direitos não reclamados são direitos inexistentes. Você tem que reclamar, você tem que reivindicar os seus direitos, entende? Porque se você ficar calado, como eu falo para vocês, as galegas, vagabelas, catinés estão aí para vir aí, ó, colher os frutos. Imagina, povo de Deus, você trabalhar e na hora de colher vem alguém, colhe e decide quem vai usufruir dali do fruto que você trabalhou. Não aceite de maneira nenhuma, não aceite de maneira nenhuma. Viva a vida abundante que Deus tem para você agora, hoje, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, eu estou falando com vocês até agora das obras ali da Avenida Andradas. Eu falei do prédio, gente, e eu tenho que falar com vocês também dos canteiros, né? Canteiro aí, ó, tem canteiro aí, tá interditando o trânsito, o trator passa por cima. Tem pedra no caminho? A palavra de Deus é um martelo que pulveriza toda a penha, povo de Deus. E aí, gente, eu fiz esse filme até na frente da igreja ali, né, do canteiro, e depois passou um tempo ali, ó, teve passeata, e teve uma, e teve duas, e teve três, e eu pedi lá da Solvi. Aí a Solvi foi lá, fez o filminho. O que vocês estão vendo aí? Eu falei assim, povo de Deus: oi pessoal, eu sou menina dos olhos de Deus, o que vocês estão vendo aí? E filmei toda a extensão ali abaixo ali, em frente o estacionamento da Igreja da Graça. E ali
eu fiz essa pergunta e todo mundo respondeu, gente. Todo mundo falou, mas ninguém acertou essa. Aí eu apresentei para vocês a obra aí. E essa obra, ela vai dali, gente, até lá no... Eu tô fazendo com pressa, tenho que falar mais aqui. Essa obra vai dali, da frente do estacionamento da Igreja da Graça. Ela vai até ali na Cristiano... Não, não é na Cristiano não, gente. É lá na Silviano Machado. Silviano Brandão. É até na Silviano Brandão. Olha aí, robô. Então, vocês entenderam, né, povo de Deus? É dali da frente ali do estacionamento até lá na Silviano Brandão. Vocês entenderam? E vai ficar um trabalho muito bem feito. Belo Horizonte já está muito bonita e só tende a melhorar, né, povo de Deus? E também, povo de Deus, eu não posso deixar de falar da reforma ali da igreja regional de Belo Horizonte, ali na Avenida Andradas, 1005. Nós falamos aí, gente, da reforma interna e externa. E depois nós comunicamos que, assim, do crescimento ali que nós fomos olhando, analisamos ali, e do crescimento ali daquela reforma. Que vai ser uma reforma, até então nós estávamos anunciando a reforma pequena, mas será uma reforma grande, né? Uma reforma grande. E ali a gente falou de placas, né? E a reforma dentro e fora. E é nessa clareza aí que a gente está. A gente não quer tá anunciando uma coisa e fazer outra. Então vocês estão entendendo aqui, né? E também tem o estacionamento, tem ali, ó, a cabine de ônibus ali frente ao estacionamento, e tem muitas outras coisas, povo de Deus. Então, quando vocês reivindicar aí algo, fica de olho, prestem atenção. Eu tô fazendo aqui para ensinar para vocês. E, gente, eu fiz um filme hoje aqui da minha casa aqui, e houve muitos comentários. Já fiz ali, já fiz ali uma chamada para estar respondendo, e eu vou ter que fazer outra que estão muitos comentários. Mas o negócio aqui gente, que da oração que eu fiz ali na época da eleição, da oração que eu fiz, e como eu sempre falo com vocês, eu não faço oração para galinha nascer dente. E, gente, na época nós oramos e oramos para que Deus elegesse prefeitos, no plural. No plural, e povo de Deus, diante dos olhos de Deus não há nada encoberto. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes, né? Todas as coisas estão nuas e patentes. E, gente, quando eu vou anunciando aqui para vocês, Deus vai me mostrando, e aí eu vou aprendendo, e simplesmente é maravilhoso, é maravilhoso. E ali, gente, quando eu conto para vocês ali o pastor ali, que eu fui lá, que eu falei com ele Lice, e ali falei com ele ali que ele me deu uma receita, né? Uma receita de Deus que o pastor passou para mim. Se eu não tivesse seguido essa receita, eu não estaria aqui contando para vocês o meu testemunho. Então, gente, ali nós oramos para prefeito, e nós fomos lá, Filipe, né? No livro de Filipe, cadê? Vi tudo. Eu tô
procurando a Bíblia, gente, aqui, pra gente aqui no livro de Filipe. Depois eu fui lá no Marcos, eu já falei, né, gente? Aí eu fui lá eu não lembro, mas eu vi alguns aí bem claro, assim, apresentando, sim. E assim, gente, eu não tô aqui para cobrar, eu tô aqui para agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus e assim, o que é para cobrar já foi cobrado, já tá aí bem claro que eu vou continuar anunciando aí, ó, a palavra de Deus e eu creio assim, eu estou na mesma brecha qual Deus abriu, no mesmo propósito do início ali quando eu fui para a sede, passei a congregar lá na sede regional de Belo Horizonte. E creio que Deus está trabalhando, que o poder de Deus já está manifesto e que vai haver aí, ó, uma diferença, vai haver aí, ó, um mover aí pelas pessoas verem o manifestar do poder de Deus na minha vida. E é só ouvir, é Solange Júnior, é a Maria de Socorro Júnior que está falando aqui de Minas Gerais! É assim que tem que ser, povo de Deus. Vocês têm que saber os seus direitos, vocês têm que saber ali, ó. Eu orei e houve resultado, mas eu não estou vendo resultado na minha vida. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E quando eu falo com vocês, diante dos olhos de Deus não há nada encoberto, é do que eu estou falando. E, gente, tem várias outras cidades, tem as cidades aqui para baixo, tem a minha cidade de Tabira, tem a minha cidade ali, ó, de Santa Maria. Orei, orei, Ferros, Carmésia, Goiás. Tem uma cidade, gente, que eu já ouvi falar tanto essa cidade, e eu fui lá quando eu era criança, e assim, não tinha nenhum parente meu lá. Eu fui com uma senhora lá da minha, morava lá na minha comunidade. Essa cidade chama Passabém. Eu ouvi falar tanto dessa cidade, mas tanto dessa cidade. E assim, como eu falo com vocês, conhecereis a verdade vos libertará. E assim, olha, diante dos olhos de Deus não há nada encoberto, nada mesmo. Então, coitado do homem que tentar aí, ó, esconder de Deus, né? E se ele está escondendo de Deus e nós somos a menina dos olhos de Deus, Deus vai nos mostrar. E é sem esforço, povo de Deus, é no nosso dia a dia, é no nosso ir e vir, é no nosso estar ali, ó, lavando vasilha, tá ali organizando a nossa casa, tá ali, ó, lendo a Bíblia, que Deus vai ali e mostra pra gente como na luz de um relâmpago, entende? E, povo de Deus, vocês estão gostando do ensino das 18 horas? Eu estou ensinando vocês ali, como eu tenho falado com vocês ali, que do tesouro nós tiramos ali, ó, o novo e o velho. E o meu grito aqui, gente, é aí, ó, pra gente estar aí, ó, de olho. Muitas vezes eu ouço as pessoas falar de voltar, mas fica só voltando no passado. Gente, quando eu volto no passado, é para trazer lembranças, é para trazer experiências ali da vivência ali, e como que Deus operava, como que Deus estava lá, né? Porque eu sempre falo com vocês, Deus nunca foi, Deus sempre Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vocês entenderam? Então, quando eu contar para vocês algo do passado, eu tô trazendo para vocês assim, eu tô trazendo a memória aqui, ó, para vocês que desde sempre
Deus esteve conosco. Andararashi, derere, dereresh, andararase. Itere canta, darase, dereresh, 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 derere, 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 derere. Andararashi, dere canta, rabadaha, darabanashi, derere, gurigaganda, rabadaha, darabanashi, derere, 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 derere. Indireresh, dereresh, 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 então, povo de Deus, e eu falo com vocês, como assim, gente? Nós vamos ali, ó, buscar o Espírito Santo e ali, ó, ficarmos cheios do Espírito Santo de Deus. E aí, quando nós buscar, e quando nós encontramos ali e nos enchemos de Deus, chegou a hora de morrer, está repreendido, está amarrado. E a vida eterna? E ali, gente, a vida e a vida em abundância. E os frutos do Espírito Santo que você acabou de conquistar. Por que você vai ter que ficar preso? Por que você vai ter que morrer? Ia morrer literalmente, povo de Deus. Jamais, povo de Deus, vocês podem aceitar. O Senhor Jesus, ele venceu a morte. Ele venceu a morte por nós. E nós temos que tomarmos posse aí, ó, da nossa bênção. E não das nossas bênçãos. E não aceitar de maneira nenhuma que o diabo venha aí, ó, intrometer na sua vida e entrar na brecha a qual Deus chamou, a qual Deus te chamou para estar, e tomar ali o seu lugar, colocando outras no seu lugar. O lugar ao qual Deus abriu é seu, pertence a você, somente a você, tá bom? Outro não cabe. É como ele disse ali naquela passagem de Moisés. Ele colocou Moisés ali, ó, ali na fenda da rocha. Era uma fenda ali que cabia só o Moisés naquele momento, né? E ele passou e o Moisés olhou ali, ó, a glória de Deus ali, né? Mas tem revelação aí, tá, pessoal? Assim, Deus é simplesmente maravilhoso. É como eu falo com vocês. Da mesma maneira que ele brincou com Moisés e você foi sensível o suficiente para entender que Deus brincou com Moisés, ele brinca com nós também. Então, vai depender aí do seu nível de intimidade com Deus, entende? Deus é maravilhoso, pô. Deus é simplesmente maravilhoso. E sim, ele é maravilhoso, ele é justo e reto, ele é o Senhor dos senhores, é o Senhor dos exércitos, sim, é o Deus poderoso, é o Deus que tudo vê e que tudo sabe, é o Deus que não nos deixa ser enganados e nem confundidos. E é nessa fé que eu ando, ali, ó, com o cinto bem apertado e sabendo aí quem é o meu Deus, quem é o meu Pai. E quando o diabo vier para cima de vocês aí, ó, tentando aí, ó, enganar vocês, diz para ele quem é o seu Pai, diz para ele a autoridade que você tem no nome do Senhor Jesus de Nazaré, e não deixe ele vir aí, ó, para cima de vocês, fazendo vocês, vitimando vocês, cegando vocês, calando vocês, prendendo vocês. Não aceite de maneira nenhuma. Dê um grito e dê um grito certo, e em todo tempo ele vai querer fazer ameaças, mas você é que decide se você vai render a ele ou se você vai submeter a Deus. E como eu falo com vocês, eu entreguei a minha vida ao meu Senhor, e todas as vezes, todas as situações, eu lembro do diabo. Assim, ó, lembro do diabo, de quem eu sou filha, e falo com ele dos meus direitos, e é com a autoridade que eu tenho no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E ele tem que sair, ele tem que ficar longe de mim, ou então debaixo dos meus pés.
debaixo dos meus pés e com as mãos amarradas, né? É nesse entendimento que vocês têm que estar, né, povo de Deus? E povo de Deus, vamos terminar aqui nossos anúncios. Eu falei da reforma da igreja, eu falei com vocês do aumento ali das obras ali, eu falei com vocês do prédio espelhado, e eu falei com vocês, gente, de quando você arruma sua casa aí, arruma só um quarto e os outros quartos fica tudo ali. Você olha e tá gritante assim, ó, ei, eu também tô precisando de ser arrumado. Assim aconteceu lá, gente, lá no centro, bem no centrinho ali, né, bem no miolinho ali do centro. Esse prédio foi arrumado e os outros estão tudo ali sendo refletido. E sendo refletido, mas assim, o reflexo deles não é tão bonito, porque eles estão precisando ali de uma reforma, né? E aí somos nós, povo de Deus, nós cidadãos, principalmente nós cristãos, que oramos ali durante a campanha política e que fomos lá e elegemos o prefeito. Somos nós que temos que estar de olho o que nós queremos, como que nós queremos, e dar o grito, como eu falei lá quando a gente estava orando ali na campanha de prefeito. Eu falei com vocês, gente, nós estamos orando aqui, mas nós temos que vigiar, como está escrito ali na palavra de Deus, orai e vigiai, né? Então nós temos que orar e vigiar, e é na real, povo de Deus, não é só no espiritual, não é na real, nós temos que vigiar ali em cima do que nós oramos, né? E há pouco tempo aqui, diante da câmera, eu orei para vocês, eu orei aqui com vocês, falando ali né, e falei com vocês, e para que nós não aceitemos de maneira nenhuma. Se esse Espírito de Miséria está ali no centro de Belo Horizonte, ele vai estar no centro de todas as capitais, e somos nós, brasileiros e brasileiras, que temos de dar o grito. Aí se você está vendo e está deixando para lá, eles vão estar só aumentando aí, ó, o miserê só aumentando aí, e você assistindo, né? Assistindo. Então, é como eu falo aqui, gente, quando começar a primeira dorzinha ali, ó, no seu dedo mindinho, dê o grito e manda o diabo sair e ficar longe de você. Assim é qualquer outra dor em qualquer parte do seu corpo. Começou uma dorzinha ali, você já manda o diabo sair e ficar longe de você. E aí você vai pensar assim, para que tanta violência, para que tanta gritaria por uma coisinha? Pois é, aquela coisinha pode se transformar num coisão. Eu tô falando sério, povo de Deus, tô falando muito sério. Como eu tô dando aqui o exemplo de uma dorzinha no dedo, mas essa dor do dedo, ela pode se transformar numa dor, numa gangrenar o seu dedo aí, e você ter que amputar o seu dedo mindinho, né? Então, antes que isso aconteça, você ora, repreende aquela dor, chama a dor pelo nome e manda ela sair do seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E isso vale, gente, para a dorzinha no dedo e para aquele, no câncer, no estágio terminal. Vale. A fé que você usa para tirar essa dorzinha do dedo é a mesma fé que você usa para tirar ali, ó, o câncer no estado terminal. Vocês entenderam? Vocês conhecendo aí, ó, a palavra de Deus, conhecendo Deus, sabendo quem é Deus, quem é o seu Senhor, e ali aconteceu, você clama a Ele e Ele te responde. Está escrito na palavra de Deus, clama a mim e responder-te-ei. E tá aqui, gente, eu convido vocês para estar lendo, para estar aí anotando o versículo e estar procurando aprofundar, porque quando eu falo com vocês assim, clama a mim e responder-te-ei, estou falando só a primeira parte do versículo. É quando eu leio para vocês e falo assim, ó, vou ler só a parte A desse versículo e a parte B do outro.
Então vai lá na Bíblia, gente. Vai lá na Bíblia e leia ali o capítulo, leia ali esse versículo que eu estou falando, e a partir do momento que você lê o versículo que eu estou falando, você vai ler ele inteiro e vai aprender mais, entende? Já houve tempo, gente, que estou falando igual, eu fiz igual estou falando com vocês, eu anotei ali o versículo e li só a primeira parte, e aí, gente... Eu li só a primeira parte. Quando eu fui ler... Quando eu fui ler o versículo inteiro, ali tinha mais bênçãos para mim, mais assim revelações muito importantes para mim. Então, quando eu convido você para estar lendo a Bíblia, eu sei o bem que faz, né? Porque a palavra de Deus, ela é toda divinamente inspirada para nos ajudar, entende? Então, receba a ajuda de Deus, e o modo de você receber a ajuda de Deus é ouvindo pregações, é lendo a Bíblia, lendo livros que vai aí, ó, te acrescentar, te falar de Deus, te levar o mais perto de Deus possível, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, vamos falar aqui, gente, das obras aí da Cristiano Machado. Agora é da Avenida Cristiano Machado. Vamos falar ali das obras da Avenida Cristiano Machado, em frente ao posto Estação. Sim, gente, é em frente ao posto Estação. Não é posto, gente. É em frente o shopping! É shopping Estação, tá bom, povo de Deus? Essa Avenida Cristiano Machado aqui, ó, é o que eu tô falando. As obras ali da Cristiano Machado em frente ao shopping Estação. E povo de Deus, eu falo com vocês aqui dos jogos. Quando eu falo dos jogos, eu não posso esquecer do DVD do Mindinho, que nós assistimos aí, ó, o Primeiro e Segundo Testamento. E agora ele vai vir ali, ó, e o Mindinho estava ali nesse episódio criança, agora vai vir adolescente até a juventude do Mindinho. Os jogos e o Mindinho, o DVD do Mindinho é o Primeiro e o Segundo Testamento. E fica a dica para você jogar e ter êxito, você tem que ler as Escrituras. Entende, povo de Deus? E aproveita e assiste o DVD do Mindinho, que aí o Mindinho traz ali, ó, o Evangelho segundo Jesus Cristo. São ensinos aí, ó, que você aprende e pode levar para a vida, que vai fazer ali a diferença para vocês, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ai, meu Deus. Povo de Deus. E nós vamos falar também, gente, do som. O som, aquele som básico. Básico, comum, gente. É aquele som, gente, que vem até a pilha. É esse som mesmo. Porque, assim, a gente vai para encontrar um som, aqueles básicos, que vem com CD, DVD, vem com um disco de vinil, e o senhorinho e as senhorinhas, eles estão pedindo esse disco, esse som. Quando chegar, eles querem poder ter essa opção de compras nas lojas. Então, vocês aí, ó, pelo menos uma marca, né, gente? Pelo menos uma marca. E nós também vamos falar Gente, nós vamos falar da Bíblia. A Bíblia de papel. Eu, Solange Júlio, Maria de Socorro Júlio, só vi. Eu procurei a Bíblia de papel lá. Eu quero uma Bíblia, né, bem bonitinha, de papel lá na igreja, e eu não encontrei. E eu vou voltar a olhar se tem, porque assim, eu estou precisando de trocar minhas Bíblias. E nós estamos pedindo aí, ó, pelo menos 3 modelos. Modelos assim, ó, 3 traduções, para poder a gente ter opção, né, gente? Eu falo com vocês
que eu compraria mais 2 opções, mais 2 traduções, que eu já tenho a revista corrigida, corrigida, né? É isso mesmo. E aí, mais 2 opções, pelo menos mais 2 eu comprava, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E outra coisa, gente, que eu não posso esquecer, nós estamos falando aqui dos anúncios, gente. Eu já falei da Avenida Andrade, já falei da Avenida Cristiano Machado. E, gente, eu tenho que falar da divisão do bairro São Benedito da cidade de Santa Luzia. Eles têm trazido esse trabalho nosso aqui na cidade de Santa Luzia. E assim, olha, após a concretização dessa divisão, gente, é aí que começa. Vocês não estão entendendo. Assim, olha, vocês pensam assim, ó, vai haver divisão, pronto, acabou, só vi, o trabalho só vi. É aí que começa, gente, que começa ali realmente o trabalho. E nós vamos ter que estar aí, ó, regaçando as mangas e trabalhar para que o que era um bairro e virou uma cidade, ser uma cidade próspera, ser uma cidade organizada, onde os cidadãos ali, ó, participam realmente ali das atividades, realmente ali dos cuidados, desde dentro da casa deles até lá na prefeitura, né? Nós temos que fazer assim, nós temos que acordar o povo para que eles participem, mas para que eles participem de uma forma vitoriosa, não de uma forma aí, ó, sofredora, reclamando, de uma forma vitoriosa, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, povo de Deus? Vocês estão gostando do que vocês estão ouvindo? Que bom, que bom, que bom, né? Então, vamos dar continuidade aqui e como ontem, gente, eu falei com vocês eu falei com vocês aí, gente, não, gente, não deu branco não, eu tô aqui procurando aqui, ó, tô procurando aqui porque eu mudei de caderno, e aí, é esse aqui, olha. Sim, nós temos que estar falando ali da orla da Pampulha ali. E nós temos que falar, gente, principalmente do redor ali da lagoa. E esse projeto, ele vai levar o nome do meu pai. Ô, gente, eu contei para vocês uma vez, e eu contei para vocês assim, quando meu irmão era mais jovem, meu irmão, lá na zona rural mesmo, e meu irmão cuidava lá dos animais ali que meu pai tinha. E quando ele subia lá em cima, lá na parte mais alta lá ali do São Pedro, ele ficava gritando assim, ó, não morre não! E falava o nome, sabe, gente? E ultimamente... muita gente torcendo, né, para só ouvir, e eu agradeço vocês, gente, e não vai morrer de jeito nenhum, como eu disse para vocês, outro dia eu estava participando lá da igreja, e o pastor levantou uma campanha lá das panelas, e logo que ele levantou a campanha, Deus me levou lá naquela passagem onde havia ali aquelas panelas, onde o profeta foi lá, né, ele e mais o pessoal ali, foi lá fazer ali um guisado e ali colocaram veneno na panela. E eu logo falei, gente, ali no momento que o pastor falou ali, já veio ali um
entendimento ali que tinha veneno naquela panela. E aí, a palavra de Deus diz o quê, gente? Na mesma hora, eu orei e falei assim, tira o veneno dessa panela em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pode ser panela, gente. Panelinha, panela média, do tamanho que for. Que se tiver veneno, tem que sair em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E essa passagem, gente, para estar ali, finalizando aqui esse pensamento, essa passagem está ali, gente, em Marcos, que esses sinais seguirão ao que crê. E se nós bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Este nome que é sobre todos os nomes. Esse nome, gente, que todo joelho se dobrará e toda boca confessará. Tá aí, ó, disponível para vocês estar usando esse nome, no nome do Senhor Jesus de Nazaré, e não aceitar aí, ó, nenhuma uracubaca para cima de vocês. E, gente, outra coisa que eu tenho que falar com vocês, o tempo todo as pessoas estão insinuando aí feitiço, aqueles feitiços, gente, nem sei falar porque eu desconheço essas coisas. Eu conheço a palavra de Deus. E como eu tenho falado com vocês do laço, todo laço aí, ó, Deus já quebrou, Deus já desfez em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então, antes de chegar em mim, já é desfeito no nome do Senhor Jesus de Nazaré, porque eu estou ali, ó, coberta pelo sangue carmesim, blindada de toda e qualquer investida do diabo. Mas o que eu quero falar com vocês gente, de as pessoas falar assim, ó, não compra isso, porque isso aí como que fala? Tá benzida, tá aí, tem feitiço, tem mandinga, tem não sei o quê. Gente, a palavra de Deus é bem clara que a unção que está sobre nós quebra todo jugo e toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. É tanto, gente, que eu acabei de falar com vocês das panelinhas. Assim que o pastor falou, eu ouvi assim do veneno na panela e logo eu já falei, levei lá na passagem ali onde o profeta estava ali fazendo guisado, tinha veneno na panela e ele ali, ó, quebrou aquele veneno. Então é um exemplo para nós, gente. E isso vem nos mostrando pela Bíblia, assim, por toda a Bíblia, que, assim, nós orando e crendo, no inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. Mas também, gente, eu ensino para vocês, gente, eu deixo bem claro para vocês ali, quando eu falo com vocês ali do que eu ensino para vocês sobre a santidade, o que é santidade. E eu falo com vocês de Colossenses, quando fala ali em Colossenses que se nós estamos em Cristo, por que nós ficamos aí, ó, com tanto cuidado, não toques, não coma, não beba. Gente, nós temos de ir, ó, pisando na cabeça do diabo no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E não ficar aí com muita superstição, não. Superstição é um medo ali embutido. Não posso fazer nada. É o que eu tô falando aqui, gente. Que a unção, ela quebra todo jugo. E a palavra de Deus diz assim, olha, contra o filho de Jacó não vale encantamento. Se a palavra de Deus está falando isso, é só você pegar esse versículo e crer. E não ficar ali, não vou lanchar aqui, não vou comer aqui, não vou. Gente, mas antes de eu ser ali batizada, ungida, eu comi em todo lugar. Aí,
gente, hoje que eu sou cheia do Espírito Santo de Deus, eu sou cheia do Espírito Santo de Deus, é que eu não vou ficar comendo por medo, sendo que está escrito na palavra de Deus em Colossenses que nós não temos que ficar ali, ó, não toques, não beba, não coma, nós temos que estar ali vivendo em plenitude, crendo plenamente em Deus, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, povo de Deus? Eu, povo de Deus, eu após assim, ó, a chamada de 5 horas, eu dou um ensino rápido, um ensino bem rápido, e assim, eu dou o ensino, faço a chamada após esse momento aqui, e ensinando vocês. Eu estou sempre buscando ensinar vocês, para que vocês não fiquem aí, não durmam aí, gente, e dormir assim, ó, literalmente, fazendo, indo, isso aqui pode, faz isso, faz aquilo. Quando eu dou o grito aqui, gente, que tem tantos cristãos, mas cristãos ali, ó, são aqueles separados do Senhor, aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus, morrendo, literalmente. Aí, ó, porque tá indo aí, ó, numa santidade ditas, cheia de nãos, aí, ó, cheia de nãos. Então, me assista, me acompanha aí nas minhas redes sociais e você vai aprender o que é santidade. E eu chamo sempre a atenção da mocinha aí, ó, muitas vezes você vai pensar assim, nossa, mas eu fiz tanta coisa errada que nem tem volta. Está repreendido, está amarrado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu conto para vocês aí, ó, conto aí o meu testemunho de uma maneira assim, ó, bem clara, para vocês entenderem que o perdão é para todo aquele que reconhece o seu erro e quer mudar de vida, quer sair ali daquela via de mão errada e passar ali, entrar no caminho, na verdade, na vida. Aí, e você começar a ir ali, ó, para uma igreja, permanecer nessa igreja, pegar uma Bíblia e querer conhecer o Senhor Jesus, querer realmente conhecer o Senhor Jesus. E é aí que vai haver aquela binada de 360 graus na sua vida. E eu estou falando isso, gente, não estou fazendo disso aqui um marketing, não. Eu estou falando aqui a verdade. É simplesmente isso. Não é, eu tenho que dar uma piruleta, eu tenho que dar 3 pulinhos. Não, gente. É ir para uma igreja para buscar conhecer Deus, saber quem é Deus, saber quem é o seu Senhor e ler a Bíblia.
Ler a Bíblia, como eu falo com vocês ali, você indo para a igreja, o pastor fazendo a pregação ali, você anotar o que o pastor está falando. E chegar em casa, você chegar lá, você chegar lá e anotar ali aquele versículo que chamou a sua atenção, entende? Anotar e chegar em casa, ler, procurar aprofundar. E eu recomendo você, tenha uma Bíblia de papel na sua casa, tenha uma Bíblia de estudo na sua casa. Gente, eu conto para vocês que eu fui casada com um militar e durante esse tempo todo que eu fui casada, eu nunca tive uma Bíblia na minha casa. A gente tinha de tudo, menos uma Bíblia. Então é você, mulher, o que você está esperando para você ir lá e comprar uma Bíblia? Tá aí, ó, seu marido chega no serviço nesse nervosismo, seu marido chega aí, ó, ao invés de vocês ir conversar, vocês até tentam conversar, até tentam ficar bem, mas aí não consegue. Olha, muda o seu conceito, muda a sua maneira de viver. Eu não estou falando para você deixar tudo e ser crente, não. Eu estou falando para você comprar uma Bíblia, começar a ler essa Bíblia aí na sua casa. E a partir do momento que você começar a ler a Bíblia, Deus vai te encaminhar até a igreja que é para você ir, você e seu marido, seus filhos, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ah, você não tem filho ainda não? Melhor ainda, vai agora que você não tem filho e Deus vai vai estar ali, ó, te abençoando grandemente. E na hora que seu filho chegar, vocês já vão estar ali, ó, preparados para ter um filho em nome do Senhor Jesus e para criar os seus filhos aí, ó, na palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, vamos terminar nossos anúncios aqui ou nós já terminamos? Nós não falamos dos aplicativos de compra Solvia. Esses aplicativos de compra, povo de Deus, é assim, olha, você entra no aplicativo, você faz a sua compra grande, compra média, tem aquelas compras pequenas e tem, gente, também um aplicativo para aquelas compras rápidas, que é o aplicativo para os comércios aí próximo da sua casa. Eu falo muito da padaria, mas tem todo tipo, são os comércios que tiver aí na sua casa. Veja bem, para esse povo de Deus. Outro dia eu estava comentando com vocês, gente, que a pessoa entrou e falou comigo ali, assim, me apoiando, mas falando ali um monte de palavrão. Olha, vocês estão entrando para falar aí de coisas que não convém eu falar aqui no ar, tá bom? Mas também, gente, se você entrar no aplicativo da Solvia e achar que convém você comprar isso aí, você pode ir lá e comprar. Que vai chegar aí na sua casa no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E é nessa fé que nós temos que estar, povo. Nós temos que estar nessa alegria e mostrar para o povo o quanto Deus é bom, o quanto Ele é maravilhoso. E aqueles que estão no Senhor são pessoas felizes, são pessoas aí, gente, ó, que estão prontas para ajudar a comunidade. E muitas vezes aí por estar sendo aí, ó, ameaçadas, por estar sendo aí, ó, sufocadas, se tornam pessoas, como eu conto meu testemunho, gente. Eu, lá na minha comunidade, eles queriam fazer um abaixo-assinado para me levar lá para o hospício. Outras coisas para mim estar contando para vocês, gente. Só que nosso tempo está aqui, ó. Nosso tempo, na verdade, já passou um pouquinho aqui. Eu não terminei de falar falar assim, dos anúncios e eu vou terminar. Mas só que, gente, tem muito para contar. Que menina linda,
Tem muito para falar nessa linhagem aí, gente. Muito mesmo para falar nessa linhagem. E assim, ó, assim que Deus permitir que eu fale, eu vou estar falando, vou estar abrindo o verbo aqui para vocês, ensinando a vocês a se desviar aí, ó, do caminho do mal, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E eu falei das compras pequenas, e você entrando no aplicativo Solvi, essas compras chegam aí na sua casa, para a sua comunidade. Venha ser nosso franqueado, entre em contato com a Central Solvi, com o nosso provedor, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, amém! E bom Deus, fique com Deus e até a próxima chamada, no nome do Senhor Jesus de Nazaré.